Olá pessoal, tudo bem? O objetivo dessa aula é gravar uma aula de um assunto sobre logaritmo, mas de uma forma bem básica para você que vai prestar concurso. Então eu vou colocar aqui a ferramenta que você precisa. É claro que você que é meu aluno e sabe que eu gosto de aprofundar nos assuntos, se tiver interesse em aprofundar nos assuntos, coloca aqui no comentário coisas a mais que você queira saber sobre esse tema. O que eu vou colocar aqui é somente o necessário para você fazer um concurso. E é claro, eu vou colocar algumas questões aqui para você ver algumas questões de outros concursos que já aconteceram nessa aula, para você também servir de treinamento para você. Então vamos lá. Começando com a definição. Logaritmo é o seguinte, eu venho para você e te pergunto, definição. Eu te pergunto, o que é o logaritmo de um número A na base B? Bom, você naturalmente fala, não sei, então eu vou chamar de x. Bom, o que significa? Logaritmo de A na base B é igual a x, se e somente se B elevado a x é igual a A. Bom, então você vai ter que saber esta ideia aqui para definição do log. Aí você diz assim, mas ainda está obscuro para mim. Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu te pergunto, quanto que é o logaritmo de 8 na base 2? Aí você vai falar, então vamos sei, x. Ok, então de acordo com a definição que eu coloquei ali em cima, então 2 elevado a x é igual a 8. Se log de 8 na base 2 é x, então 2 elevado a x vai ser igual a 8. E 2 elevado a x igual a 8, isto você pode deduzir que 8 é 2 elevado ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2. Se as bases são iguais, obrigatoriamente os expoentes são iguais e, portanto, o x é igual a 3. Então, a resposta, logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Então, basicamente, logaritmo é isso. Agora, como que eu resolvo as questões de logaritmo? Aí você vai precisar de algumas propriedades. Eu gosto de classificar em dois blocos de propriedades. Uma que eu chamo de propriedades secundárias e o outro bloco que eu chamo de propriedades principais. Mas na prática você vai precisar mesmo das propriedades principais. Então, se você souber usar as propriedades principais, eu diria que 90% das questões de concurso você vai conseguir fazer. Então, vamos lá, vamos começar com as propriedades secundárias. Bom, então nós vamos chamar de propriedade secundária 1. Vai dizer o seguinte, o logaritmo de 1 em qualquer base, ele sempre vai ser zero. Tem uma outra coisa que eu acabei não comentando aqui, porque o objetivo dessa aula é ser bem breve e bem básico, mas são coisas que a gente não pode deixar de falar. Na definição de log, aqui, obrigatoriamente esse A aqui, nós chamamos esse A de logaritmando, e o que eu vou dizer, obrigatoriamente, o A tem que ser positivo e o B tem que ser maior que zero e diferente de 1. Isto é importantíssimo. Quando a gente fala de logaritmo, eu preciso falar disso. Tá bom? Tá. Então, esse A a gente chama de logaritmando. Esse x aqui a gente chama de base. Bom, então, o logaritmo de 1 em qualquer base. Então, quando eu falo qualquer base, não é bem qualquer. Essa base tem que ser maior que zero, diferente de 1. Você não vai encontrar... Bom, claro, em números reais, um logaritmo com base negativa, né? Então, sempre a base é maior que zero e diferente de 1. Fique sempre atento a isso. Propriedade secundária 2. O logaritmo de A na base A, quer dizer, o logaritmo na mesma base, isso vai ser propriedade secundária 3. Se você tiver logaritmo de x na base B ou igual ao logaritmo de 1A na base B, você pode concluir que o x é igual a A. Ou seja, se tiver uma igualdade de dois logaritmos com a mesma base, você pode concluir que os logaritmandos são iguais. E a propriedade secundária 4 é que se eu tiver A elevado a um logaritmo, vou colocar B, tá? B elevado a um logaritmo de A na base B, se a base do logaritmo for a base da potência, o resultado disso aqui vai ser A. Por exemplo, nessa secundária 4, assim, tiver assim, 5 elevado a logaritmo de 3 na base 5. Observe que a base da potência é a base do logaritmo. Então, o resultado disso aqui é 3. Tá? Então, essas são as 4 propriedades secundárias. Volta e meia, você encontrou lá log de A na base A, isso é 1. Né? Log de 1 na base B, log de 1 é 0. Agora, vamos falar das propriedades principais.
Nas propriedades principais, nós vamos ter 4 também. Vou chamar de P1, P2, P3 e P4. A propriedade P1 vai dizer que o logaritmo de A, vamos colocar assim, tá? A vezes C na base B. Se você tiver o logaritmo do produto, isso vira a soma dos logaritmos. Log de A na base B mais log de C na base B. A mesma coisa aqui na P2, você vai ter ao invés do produto o quociente A dividido por C. Atenção, o C tem que ser diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero. Então, se eu tenho o log do quociente, é a diferença dos logs, como você pode ver aí. E a propriedade 3 é o logaritmo de A na base B elevado a K. Você pode pegar essa constante K e trazer aqui para frente do log. Então, isso aqui vai virar K log de A na base B. E a quarta propriedade, ela ainda tem um nome. Ela chama mudança de base. Bom, então, o que diz a propriedade 4 aqui? Ela é muito importante, porque você vai usá-la muito em situações que você precisa mudar a base. Eu tenho um logaritmo de A na base B. E eu quero trocar isso para uma outra base qualquer. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um traço, quer dizer, isso é uma razão. Então, você vai ter log em cima, log embaixo. Você vai pegar, vai colocar a base desejada, a que você quer colocar. Lembrando que se é base logaritmo, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. E aí você vai distribuir esses dois valores. O A que está em cima, você vai colocar como logaritmando de cima. O B que está embaixo, como logaritmando do de baixo. Essa propriedade de mudança de base, ela já tem uma implicação direta quando, por exemplo, não é o caso de quem está fazendo concurso, mas é o caso de quem está trabalhando e precisa calcular um logaritmo, né? E aí lá na calculadora dele, ele tem duas teclas. Ele tem a tecla log na calculadora ou então ele tem a tecla ln. O que significa a tecla log? A tecla log, quando você escreve apenas log e não informa qual que é a base, subentende-se que a base é 10. Então, ou seja, se na sua calculadora tem a tecla log, quer dizer que a base é 10. E se você tem a tecla ln, quer dizer, o ln é um logaritmo especial, é o logaritmo na base e. E é um número irracional, conhecido como número de Euler, e ele é uma constante aproximadamente 2,72. Então, quando você vê a expressão, a terminologia ln, está se referindo ao logaritmo na base e. Então, às vezes, só para exemplificar, tá? Você tem um problema, claro, num ambiente onde se possa usar calculadora, que não é o caso de concurso, só para você entender, você tem uma situação em que eu tenho logaritmo de 3 na base 2 e eu quero calcular, mas a minha calculadora não tem base 2. O que eu faço? Então, você vai usar essa propriedade que eu acabei de falar, que é a propriedade de mudança de base. Você vai dar um traço, você vai colocar log em cima, log embaixo. Se você for usar a tecla log, então você vai usar o logaritmo na base 10. Então, ou seja, vai estar base 10. Quando é base 10, eu não preciso escrever. Mas vou escrever aqui só para você. Você está acompanhando a aula e está aprendendo sobre esse assunto, você entender que quando eu tiver base 10 eu não preciso escrever, mas aqui eu estou escrevendo, abrindo uma exceção. E aí eu vou pegar os dois números que estão aqui, o 3 que está em cima vai virar o logaritmando de cima, o 2 que está embaixo vai virar o logaritmando de baixo. Então, você vai lá na sua calculadora e digita log de 3 dividido por log de 2. E vai encontrar um valor aproximado de 1,5850. Tá bom? Ok, aí, viu? Você usou a propriedade de mudança de base para poder resolver um logaritmo. Aí você diz assim, mas no meu concurso eu não vou poder utilizar, então essa propriedade vai ser interessante para mim? Claro que vai, vou te mostrar uma outra situação. Imagina que, e essa já vai ser uma questão que eu já vou colocar para você, que é uma questão de concurso. Mas antes eu vou dar um exemplo. Você tem a seguinte situação, vou fazer duas coisas, uma de forma algébrica, depois uma de forma numérica. É importante você entender os conceitos, porque os conceitos lhe abrem a mente. Então eu tenho a seguinte situação, logaritmo de A na base B. Imagina que o meu A aqui é maior que zero, diferente de 1, igual a base, porque eu quero fazer uma transformação para a base A. Então, eu vou fazer a mudança de base e eu vou colocar isso para a base A. Então, log em cima, log embaixo, eu quero colocar a base A. E aí eu vou pegar um número que está em cima, vou colocar em cima, o número que está embaixo, vou colocar embaixo.
Aqui, ó, caiu lá naquela propriedade secundária 1. Logaritmo de A na base A dá quanto? 1. E aqui embaixo ficou o logaritmo de B na base A. Então, quer dizer que... Aí você fala assim, tá, o que eu ganhei com isso? Eu ganhei com isso a seguinte... Vamos dizer, não é uma propriedade, mas um desdobramento da propriedade, que toda vez que você tiver um quociente, tá lá, o log de B na base A. Se tiver 1 sobre um logaritmo, se você quiser subir esse logaritmo, você pode, como ele está aqui, ó. Basta que você faça o seguinte, você troque de posição logaritmando com a base. Como assim? Estou dizendo isso para você, ó. Você está resolvendo o seu exercício e lá pelas tantas você encontra uma expressão assim, ó, 1 sobre logaritmo de 3 na base 2. E eu não quero ficar trabalhando com essa fração. Eu posso subir o logaritmo? Pode. Só que se você subir o logaritmo, você tem que trocar a base logaritmando de lugar. Olha lá, ó. Então, se você subir o logaritmo, você troca a base logaritmando de lugar e as coisas estão equivalentes e está tudo certo. Tá bom? Muito bem, vou dar um exemplo, um primeiro exemplo, que você vai usar exatamente essa propriedade, esse desdobramento da propriedade, mais aquelas propriedades 4. Então, acompanha aí, eu vou colocar ele aqui na tela para você. Conforme você está vendo aí, ó, a questão diz assim, ó, seja A um número real, A positivo, A diferente de 1. Se alfa, beta e gama são números reais estritamente positivos, cujo produto alfa, beta, gama é igual a raiz de A, calcule o valor de x na equação. Então, tá vendo? É um problema todo algébrico e parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Então, olha, ele quer encontrar o x na equação. Então, você tá vendo que tá 1 sobre log, 1 sobre log, 1 sobre log, 1 sobre log. Primeira coisa que eu já vou fazer é isso que eu acabei de explicar. Eu vou subir o logaritmo e trocar o logaritmando de posição com a base. Então, esse log que tá aqui, eu vou subir. Então, vai ficar assim, ó, log de quê? A na base x. Esse log da igualdade que eu vou subir, log de alfa na base A, certo? Sobe esse log, fica log de beta na base A. Sobe esse último log, fica log de gama na base A. Bom, então aqui você tem uma soma, log, 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 está somando. Então eu vou usar a propriedade principal 1, que diz que o logaritmo da soma se torna o produto, o log do produto. Então, ou seja, na mesma... Ah, só pode fazer se estiver na mesma base. Como está na mesma base, base A, base A, base A, eu posso transformar isso no produto alfa vezes beta vezes gama. Bom, e do lado de cá eu tenho log de A na base x. O problema diz para mim que onde tiver escrito alfa vezes beta vezes gama, olha, está bem escrito aqui, alfa vezes beta vezes gama vira raiz de A. Então, isso aqui virou log de, na base A, raiz quadrada de A. Log de A na base x. Nós sabemos que raiz quadrada de A é a mesma coisa que A elevado a meio. São coisas equivalentes. Escrever raiz quadrada e A elevado a meio é a mesma coisa, né? Então, do lado de cá eu tenho log de A na base x. Do lado de cá eu tenho log de A elevado a meio na base A. Aí eu vou usar a propriedade principal número 3, que diz que se eu tiver um expoente aqui, eu posso trazer ele aqui para frente do log. Trago ele para frente do log, ele vira meio log de A na base A. E aqui eu tenho log de A na base A, é a propriedade secundária número 2. Propriedade secundária número 2 diz que log de A na base de A é quanto? 1. Então, isso aqui vale meio. Do lado de cá eu tenho log de A na base x. Agora eu vou usar a definição de logaritmo. Volta, se você não lembra, volta lá no início da aula. Logaritmo de A na base x é igual a meio. O que eu faço? Esse x aqui eu elevo a meio. Então, ou seja, A é igual a x elevado a meio. Se eu tenho x elevado a meio igual a A, então esta é a minha questão. X elevado a meio igual a A. Só que igual eu falei com você, o que é x elevado a meio? É a raiz quadrada de x. Observe que eu não quero a raiz quadrada de x, eu quero x. Então, eu quero sumir com essa raiz daqui. O que eu faço? Elevo os dois lados ao quadrado. Elevei os dois lados ao quadrado. Aqui vai sumir a raiz e aqui ficou a ao quadrado. Então, a resposta é a ao quadrado. Aí você fala assim, bom, como que ela poderia vir de outra forma em concurso? Em vez do A, igual ele coloca um A aqui, ele dá um valor para esse A. Ele fala assim, o A é, sei lá, é 17, é 30,
Vamos supor que ele falasse que o A é 30. Aí ele estaria dizendo aqui, alfa vezes beta vezes gama, raiz de 30. Você não vai calcular essa raiz. Você vai fazer as contas. Por isso que é bom trabalhar com letra, tá vendo? Estou trabalhando com letra, então vamos supor que numa outra questão, em vez de A aqui é 30. Eu trabalharia com A tranquilamente. Lá no final, eu cheguei lá, ó, a resposta deu A ao quadrado. Ah, quanto que era o A mesmo? Ah, o A é 30. Então, 30 ao quadrado, 900. E você chega na resposta imediatamente, né? Então, essa é uma primeira questão. Vamos colocar mais uma outra aí, também bem interessante. Como você está vendo aí na tela, ó. Ele fala que se a área do triângulo ABC, tá vendo o triângulo na figura aqui, ó, o triângulo ABC, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Ó, o triângulo ABC tá aqui, ó. O triângulo ABC, ele diz que a área desse triângulo é 3n. Calcule o valor de f de n. Bom, essa questão exige um pouquinho de conhecimento de função. Então, pode ser que muitos aí não estejam familiarizados com essa questão. Aí é lógico, se você tiver interesse, coloca aí nos comentários o que você gostaria de saber sobre função, que aí eu gravo um vídeo explicando sobre isso. Bom, mas enfim, a questão aqui é o seguinte. Ele te deu um problema que f de x é igual a 2 elevado a x. Se ele te diz que f de x é igual a 2 elevado a x, então f de n, que é a pergunta do problema, é 2 elevado a n. Certo? Se eu conseguir encontrar quem que é 2 elevado a n, tudo resolvido, correto? Bom, outra coisa que nós sabemos é que a área de um triângulo, então você tem um triângulo aqui. Inclusive, eu vou colocar um triângulo já de acordo com o nosso problema. A área de um triângulo, você conhecendo a base, conhecendo a altura, você tem que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2, certo? Muito bem. No nosso digníssimo problema, a base, se você olhar bem aí, ó, se você olhar a base aqui, ó, essa medida que vale n, tá vendo? Ah, e a altura dele? A altura dele é esse comprimentinho aqui, que é a imagem, ó, tá vendo, ó? Seria o y do A menos o y do B. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. É o y, quem que é a altura? A altura é o y do A menos o y do B. Mas quem que é o y do A? O y do A é a imagem de 2n pela função. Então, o y do A é a imagem de 2n pela função, é o f de 2n. Quem que é o y do B? É a imagem do n pela função, f de n. Tá vendo? Então, aí se você escreve, quem que é f de 2n? Se a minha função é 2 elevado a x, f de 2n é 2 elevado a 2n. Quem que é f de n? 2 elevado a n. Certo? Muito bem. Então, a área do triângulo, a área, você vai pegar, vai ser a base, que nós vimos lá em cima, que é n, vezes a altura, 2 elevado a 2n, menos 2 elevado a n, sobre 2. E o problema também diz que a área vale 3n. Então, ou seja, a área vale 3n. Eu corto este n com este n. E como você pode ver, o 2 está dividindo aqui, ele passa multiplicando. Nós ficamos com esta expressão aqui, ó. Menos 2 elevado a n igual a 6. Passa o 6 para o lado de cá e nós temos uma equação exponencial. Veja, senhores. Como que a gente resolve isso? Bom, é muito simples. Está vendo onde está 2 elevado a 2n? Eu posso escrever isso como 2 elevado a n elevado ao quadrado, tá vendo? Menos 2 elevado a n menos 6 igual a 0. E aí, você vai chamar, vai criar um artifício aqui, né? Onde tiver escrito 2 elevado a n, troca o nome, dá o nome de outra letra aqui. Vamos chamar, não vou chamar nem de x nem de y para não confundir com os elementos da questão. Então, chama de alfa, por exemplo. Então, aqui está escrito 2 elevado a n, então ele vai virar alfa ao quadrado. Aqui está menos 2 elevado a n, então ele vai virar alfa. Menos 6 igual a 0. O que eu faço agora? Resolvo uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau você sabe resolver. É menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado é menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 4a vezes c, que é menos 4 vezes menos 6, que é mais 24, sobre 2. Então, isso vai resultar em 1 mais ou menos raiz de 25, tá vendo? Sobre 2. E isso vai dar 1 mais ou menos 5 sobre 2. 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. 1 menos 5, menos 4,
dividido por 2 menos 2. Então, quer dizer que o alfa vale 3 ou menos 2. Agora, vamos lá. Quem que era o alfa mesmo? 2 elevado a n. Então, veja. 2 elevado a n, então, tem duas possibilidades. Ou ele é 3, ou 2 elevado a n é menos 2. Mas essa daqui, você exclui essa possibilidade. Por quê? Veja. O n é um número, independente de quem seja o n. Uma exponencial sempre vai ser positiva, ela nunca vai ser negativa, portanto, essa possibilidade você descarta. Aí tem essa questão aqui, ó, 2 elevado a n igual a 3. Se eu estivesse te perguntando assim, ó, quem que é o n? Qual que seria a resposta? Você passaria o 2 como base de um logaritmo, né? O n seria quem? O logaritmo de 3 na base 2, não é essa a definição de logaritmo? 2 elevado a n que é igual a 3. Então, se eu estivesse perguntando quem que é o n, a resposta seria log de 3 na base 2. Ótimo. E ficaria indicado assim. Algumas questões de concurso, ele fala assim, no enunciado da questão, onde tiver logaritmo de 3 na base 2, substitua por. Aí ele te dá um valor lá para você substituir. Aí você caiu nesse caso aqui, você vai lá substituir pelo valor que ele te diz quanto que você tem que substituir. Mas ele não te pediu o n. Você fala, não, vamos voltar lá na pergunta. Ele te pede o valor de f de n. F de n é quanto? 2 elevado a n. E nós acabamos de encontrar quanto que vale 2 elevado a n. É 3. Portanto, f de n, que é a pergunta do problema, é 2 elevado a n, que é igual a 3. E essa é a resposta do problema. Beleza? Muito bem. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, circular direitinho. Aí, ó. Vamos fazer mais uma. E essa próxima, ela é um pouquinho mais difícil, mas vale a pena. Então, vamos fazer. Vai aparecer aí na tela para você. Como você está vendo aí, ó. Ele fala assim, ó. Seja alfa um número real. Alfa maior que raiz de 5. E alfa mais 1 elevado a m igual a 2 elevado a p. Em que m é um número inteiro positivo maior do que 1. E p é um número real satisfazendo. P é igual a m log de m na base 2, log de alfa ao quadrado menos 5 na base m. Esse é o valor de p. Aí ele pede para você calcular o valor de alfa. Então, bora fazer essa aqui. Primeira coisa que você vai observar é o seguinte. Você tem várias maneiras de resolver essa questão, várias mesmo, né? Uma delas, que eu diria que seria até relativamente natural, é você começar de onde tem mais coisas escritas, que seria o valor desse P, né? Então, vamos lá, hein? Onde está escrito P, eu tenho m log de m na base 2 e eu tenho log de alfa ao quadrado menos 5 na base m. Então, primeira coisa, lembra aquela questão de se eu tenho 1 sobre log de A na base B. Se eu subir o log, eu tenho que trocar a posição do B com A. O contrário também é válido. Se eu descer o log, eu tenho que trocar a posição do logaritmando de base. Mas por que você vai trocar? Justamente porque eu vou usar uma estratégia aqui, ó. Observe que a base aqui é 2, a base aqui é m. Eu quero ter uma mesma base. E aí eu vou descer esse log. Então eu vou escrevê-lo assim, ó. M. Agora lá, esse aqui vai ficar em cima. Log de alfa ao quadrado menos 5 na base m. E esse aqui vai descer. Ele desceu. Mas quando ele desce, o que acontece? Eu troco logaritmando de base. Olha lá, tá vendo? Eu estou na mesma base. Log de uma coisa na base m, log de uma coisa na base m. Eu posso transformar tudo isso em um logaritmo de alfa ao quadrado menos 5 na base 2. Aí você fala, mas por que você pode fazer isso? Vamos com calma. Se você tiver aqui, ó, logaritmo, no lugar desse alfa ao quadrado... Se o problema estivesse começando aqui, ó. Começou o probleminha aqui. Aí eu falasse para você assim, transforma esse log para mim para a base m, vamos supor. O que você ia fazer? Você ia escrever, dar um traço, você ia escrever log em cima, você ia escrever log embaixo, você ia colocar a base que eu te pedi, m, e você ia distribuir alfa ao quadrado menos 5, você ia colocar em cima, e o 2 você ia colocar embaixo, não é isso? Pois é exatamente o que está escrito aqui, ó. O que está escrito aqui é esse termo aqui, e isso é igual a isso. O grande, talvez o desafio ou o difícil é a pessoa perceber que isto... É natural a gente sair dessa parte para essa, mas não é natural o contrário. Mas são coisas verdadeiras e equivalentes, como você pode ver aí. E isso facilita demais. Então, nós acabamos de encontrar que o P
é igual a m log de alfa ao quadrado menos 5 na base 2. Bom, o que você pode fazer? Você pode voltar lá no comecinho da questão e você vê que, olha lá, alfa mais 1 elevado a m é igual a 2 elevado a p, tá vendo? Ó, 2 elevado a p. Então, vamos voltar lá no comecinho da questão. Vou até colocar aqui, ó. Alfa mais 1 elevado a m, não é? Ó, que está escrito aqui, é igual a 2 elevado a p. O que você faz? Observe comigo. Se você pegar esse 2 e passar para o outro lado como base, ele vai virar uma base de um logaritmo, não vai? Ele vai virar logaritmo de alfa mais 1 elevado a m na base 2. Isso é o p, não é isso? O que é isso aqui? Isso aqui é definição de log, só que eu estou fazendo um caminho contrário, né? E aqui, propriedade principal número 3. O m está aqui como expoente, ele vem aqui para baixo. Então, ele vira m log de alfa mais 1 na base 2. Isso é o p, tá vendo? Bom, se o p é isso e o p é isso daqui, então eu posso igualar este termo com este termo. Pois então, vamos igualar m log de alfa ao quadrado menos 5 na base 2 vai ser igual a m log de alfa mais 1 na base 2. O nosso m é um número positivo. Se você não se lembra, volte aqui na questão. Olha lá, ó. M é um número inteiro positivo maior que 1. Não precisa nem ser maior que 1, mas positivo. Sendo positivo, eu posso simplificar o m. Eu posso cortar o m, está multiplicando. E agora, senhores, chegamos num ponto muito interessante. Está vendo? Log de alfa ao quadrado menos 5 na base 2. Do lado de cá, log de alfa mais 1 na base 2. Eu tenho um log igual a outro log. Volta lá em cima que você vai ver a propriedade secundária número 3. Se eu tenho dois logs, um igual ao outro, com a mesma base, então eu posso igualar os logaritmandos, como se eu estivesse cortando esses logs aí, tá vendo? Então eu posso igualar os logaritmandos, como se eu estivesse cortando os logs aqui. E aí o resultado disso aqui fica alfa ao quadrado menos 5 igual a alfa mais 1. Passa os termos para o lado de cá, você tem alfa ao quadrado menos alfa menos 5 menos 1. Passa o 1 para lá, né? Então fica menos 6. E agora nós temos uma equaçãozinha do segundo grau, de novo, se resolve, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, menos 4ac, curiosamente deu o mesmo resultado anterior, né? 24 sobre 2. E aí nós temos que alfa 1 mais raiz de 25, que é 5, sobre 2. Temos dois resultados, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, menos 5, menos 4, dividido por 2, menos 2. Você fala, qual dos dois eu coloco? Se fosse uma questão de marcar x, você vai ficar atento lá no enunciado. Ele diz que o alfa é maior que raiz de 5. Então, vamos analisar. Aqui já está dito, né? Se raiz de 5 é um número positivo, então menos 2 aqui está fora. Mas vamos supor que aqui tivesse 2 positivo. Então, você vai lembrar que raiz de 5 é maior que raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, ou seja, o 5, ou raiz de 5, é maior que 2. Então, neste caso, nem vai ser o caso, né? Porque aqui é negativo. Mas se esse valor fosse positivo, você descartaria até se fosse 2 positivo aqui. Mas sendo negativo, você vai descartá-lo porque, quer dizer, 2 é maior que menos 2, tá vendo? E agora, se você observar lá, ó, raiz de 5 vai ser... raiz de 5, você vai ver que ele é menor que a raiz de 9, que é 3, né? Então, como o meu alfa é maior do que a raiz de 5, então, se você observar o 3, ele atende a questão do problema. Logo, o alfa, então, vai ser 3, que é o resultado que a gente tinha encontrado. Tá certo? Então, beleza. Esse assunto aqui foi a nossa aula de hoje. Aqui nós falamos sobre log de uma maneira bem básica. Eu não falei de função exponencial, não falei do gráfico da função logarítmica. Não falei nada disso. Só mesmo logaritmo básico para quem está fazendo concurso. Então, se você estiver fazendo concurso, eu espero que essas informações lhe possam ser úteis. Com esses 3 exemplos, pegue outros exemplos para poder fazer, né? Baseado sempre naquela ideia que eu falei com vocês. Ó, 4 propriedades secundárias e as principais. Se você, sei lá, não esqueceu as secundárias, mas lembrar das principais, você consegue fazer, diria, 90% dos problemas.
mas você tem que fazer só um treinamento. Depois que você acostuma, é bem tranquilo, não tem problema. Os problemas de logaritmo são sempre muito simples, são bastante fáceis, a maioria deles, né? Esse que eu fiz aqui com vocês, esse último aqui, é do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, então você vê que é um problema bacana, interessante, e mesmo assim não é tão difícil assim, né? Mas então eu desejo a você bons estudos e sucesso na sua caminhada. Um abraço e até o próximo vídeo.